Bom, vou falar um pouquinho de testes com Selenium, assim, é bem por cima mesmo, é só para falar um pouco do que se trata, um pattern para trabalhar com ele, para dar uma organizada melhor no código, que eu mesmo, quando eu comecei a mexer com Selenium, eu implementei mais ou menos pelo rumo e depois precisa dar manutenção no código, fica uma tragédia. Mas de toda forma, né, para quem não tem o hábito de fazer teste, eu recomendo muito. Eu não tinha esse hábito e era muita dor de cabeça. Porque, assim, não importa. Os bugs sempre estão lá. E quando você encontra um, ele nunca vem sozinho. É mais ou menos aquela coisa, né? Você está lá cutucando, é como cutucar assim, uma colmeia, né? Você achou uma, o resto vem para cima de você. Mas antes que seja para cima de você, do que acontecer isso com o seu cliente, né? Com o seu usuário, e depois eles vão vir no seu pescoço e é complicado, é muito complicado. Né? E isso é quando você está no começo ainda. Se você não testa devidamente, corrige tudo, no longo prazo a coisa vai piorando, e chega uma hora que os bugs já estão maiores que o sistema. Né? É aquele caso que você acaba tendo até que jogar o sistema fora e fazer um novo. Mas, então, a gente tem que encontrar tudo bem rápido e o máximo possível. E, para isso, a gente precisa de ferramentas. Né? Cada caso vai ter as suas melhores ferramentas. Tal. Então, pode ser que o Selenium, por exemplo, no sistema que você está desenvolvendo, se ele for, por exemplo, só uma API, o Selenium vai ser inútil, porque ele é só para teste funcional, ele simula o comportamento de um usuário. Aliás, não de um usuário, né, porque convenhamos, né, aí requer uma capacidade que é... Mas, bom, as ferramentas que o Selenium tem, ele te dá o Selenium IDE, o Selenium WebDriver, e tem o Selenium Grid, que ele usa a classe Remote Control, que era como se chamava o Selenium Grid antigamente. Se você for procurar material, você ainda encontra bastante como Remote Control. O Selenium IDE, aqui ó, é a página mesmo para você baixar lá as ferramentas do Selenium, tem diversos plugins, extensões. O Selenium IDE ele é uma extensão para o Firefox. Se olhar bem, bom, para mim já está ruim de ver, né? Então, mas ele adiciona um botãozinho na barra de tarefas, no menu ali do Firefox. Aqui eu dei uma sublinhada aqui para destacar que o link para você baixar a extensão, você entra no site, é chatinho de encontrar. Tá vendo? Fiz um borrão vermelho ali. É chato de encontrar esse link. Mesmo já tendo baixado e instalado algumas vezes, eu sempre apanho para encontrar. E, bom, aí, aqui tem o destaque, né? Também tem o link ali para pegar e-book gratuito. Lá, muito bom isso aí, todo dia tem um. Então, e aquele botãozinho ali em cima. Você clica, ele abre essa janela aqui. Essa janelinha, deixa eu só conferir aqui. Essa janelinha tem o botãozinho vermelho lá no canto, que é um botãozinho para gravar. Ele monta, seria mais ou menos, vamos dizer, como macros, que ele grava tudo que você estiver fazendo. Você aperta o botãozinho, você começa a navegar, clicar, isso aqui, ele vai gravando. Não é perfeito, às vezes ele dá uma falhinha ou outra, mas ele grava muito bem e vai criando um passo a passo do que você fez. No caso aqui está mais visível, está vendo? Comando open, o barra, que você já deu a URL base lá em cima. Por exemplo, tem ali o segundo comando type, ele vai digitar, e tem o alvo ali, tem click wait, tem a quantidade de comandos que ele tem ali muito grande. Se você mandar ele salvar pura e simplesmente, ele salva por padrão num HTML mesmo. Ele usa uma estruturinha dele bem simples ali no HTML. Mas uma coisa que é interessante é que você pode mandar exportar e ele monta o código para você usando unit tests, tanto no caso do Python, né? Mas você pode exportar para Ruby, para Java, para C#. E aqui, no caso, está selecionado já o Python WebDriver. Mas tem o Remote Control. A diferença dos dois,
Cadê? Aqui é o código que ele gerou. Que no caso eu só dei uma navegadinha no GitHub para pegar o código, tá vendo? Ele gera aqui, ele seguindo o padrão do unit test, ele dá o setup, visita a página e começa a navegação. Ele procura os elementos por nome, por XPath, ele tem várias coisas, mas dando uma olhada, mesmo não dando para vê-la muito bem, né? Cadê? O código aí está pela metade. Ele ainda tem os métodos aqui que ele monta. Isso aqui, ele simplesmente entra numa página, preenche um campinho ali, faz uma busca, clica em algumas abas e pronto. Olha o tamanho do código que já ficou. Agora imagina você preencher um formulário com 50 campos, com o código feito desse jeito, e depois da manutenção, quando você muda campo de lugar, muda o nome do campo e coisas do gênero. Fica muito complicado de dar manutenção nisso. E isso aqui, do jeito que ele gera, é muito bacana para testes rápidos. Ele é fácil de instalar, configurar, ele gera um código bom, funciona, mas ele é extenso e ruim de manter. Essa combinação é aquela coisa. Eu estou com um projeto pequeno, um projeto simples, alguma coisa assim, um protótipo que eu vou fazer e jogar fora. Ou eu estou assim, num momento assim, que eu estou numa emergência terrível, eu tenho que entregar um negócio até amanhã, preciso testar isso, não tenho lá muito tempo para ficar elaborando muito, mas semana que vem eu já vou estar tranquilo, eu vou poder cuidar disso devidamente. Aí, ok. Mas, geralmente, esse deixar para amanhã para cuidar devidamente não costuma ser uma boa. Então, por exemplo, comentei na outra apresentação, né? Sempre tem aquela questão de emergência, tudo é urgente para sexta-feira, a querida programação orientada à sexta-feira. Isso é tenso. Aí, assim, tem agora, saindo do IDE, a gente tem o WebDriver e esse Remote Control. O WebDriver, ele faz testes locais. Ele vai rodar o Selenium, fazer os testes, mexer no navegador, na sua máquina. O Remote Control, você configura um servidor externo, ou se você quiser, você configura na sua máquina, mas aí não tem muita necessidade, né? Você configura um servidor Selenium, então você se conecta nele para rodar os testes. Então, você pode ter várias máquinas prontas e mandar conectar lá para rodar esses testes. Aqui é um trechinho do código, aqui é a parte de configuração, que você diz, no caso do grid, assim, se for o local, né, ali, ó, webdriver.firefox. E se não for, ele vai usar a classe remote, aí ele tem mais parâmetros, que no caso, ele usa uma organização de hubs e nodes. Aliás, hub e nodes. Que ele tem um hub, que é o servidor central, e várias outras máquinas. O hub, ele só gerencia. Então, você quer um teste para rodar no navegador, no Safari, versão 15, em Android. Ele procura no mapeamento que você deu para ele, de nodes, ele, tem um Android ali. Então, na hora que você mandar rodar, ele já vai redirecionar tudo para aquela máquina. Então, você não precisa ficar lembrando qual máquina é qual. Você simplesmente manda ali e ele cuida do resto. E não é tão difícil de configurar eles. Eu até tenho um script de deploy pronto, mas ele dá quase 400 linhas. Então, depois eu coloco no Git em algum lugar, ou no Git da Grupy mesmo, e disponibilizo ele. No caso, o código que eu fiz, ele configura tanto o Hub quanto o Node no mesmo servidor e usa o initd, tanto para iniciar, parar, reiniciar. E aí vamos lá. Que aí ele usa o XVFB, que no caso de servidor, geralmente o servidor não tem placa de vídeo, não tem uma parte gráfica. Então você usa no caso eu usei essa ferramenta, para emular a parte gráfica.
Você consegue até dar print da tela, funciona perfeitinho. E aí que, no caso do Firefox, para você se comunicar com ele para rodar os testes, você precisa instalar a extensão do Selenium nele. Já no caso do Chrome, você usa o Chrome Driver, que inclusive aquele editor lá, o Atom, ele usa o Chrome Driver para rodar. Bom, aí tem que configurar o hub, criar os nodes, e você passa o mapeamento dos nodes para o servidor central. E tem que montar esses scriptzinhos. Agora, o que eu ia falar sobre organização, né? Bom, aí você tendo tudo organizado, você vai querer escrever os testes, né? Isso aqui é uma pattern baseada em página. Ao invés de você ficar fazendo o código pensando em teste por teste, implementar o teste inteiro, depois você fica dando Ctrl+C, Ctrl+V de blocos de código ou coisa assim, você monta, isso aqui seria uma página base, né? Ele tem diversas funções utilitárias para navegação em página. Então, tem, por exemplo, find element. Você diz, no caso, o seletor seria, por exemplo, eu digo ali que locator mode é CSS, div.classe tal, e usando, ou, por exemplo, XPath, ou simplesmente o nome do elemento. E tem diversos outros, sleep, verificar se o elemento existe. Então, tendo isso aqui tudo implementado, a hora que você for fazer o teste, você implementa, por exemplo, cadê aqui? Esse aqui, o form page, é um que eu uso, que, no caso, no sistema que eu trabalho, toda página tem dois botõezinhos, salvar e avançar. Então, eu já criei as funções aqui, já verifico aqui esses check page errors, ele já verifica. Eu estou na página certa? Porque nem adianta eu começar a testar se eu não estou no lugar certo, né? E, por exemplo, esse check form errors, ele já verifica se teve erro de validação, se deveria ter ou não. E aqui, ó, um teste lá, que eu peguei lá do sistema mesmo que eu estou trabalhando. Ele verifica se você está logado, ele verifica se você está logado, faz o logout, faz o login corretamente com o usuário que você precisa usar. E aí as páginas que você cria, você pode criar métodos, por exemplo, já para preencher os campos da maneira que você quer. No caso, eu criei ali um método já para preencher os campos tudo completinho, certinho, que seria um teste bem básico. Mas eu poderia criar ali e dizer, ó, preenche tudo, mas apaga esse campo, que eu quero ver dar erro. E coisas assim, quero verificar que a validação do formulário está tudo ok. E aqui tem, por exemplo, dentre os métodos utilitários, o wait and click, que, por exemplo, tem casos que você tem que esperar o JavaScript exibir alguma coisa dinâmica no formulário, ou esperar a página carregar corretamente. Que aí eu criei o método ali fill, que é o que eu comentei, que ele preenche tudo. Depois só dá o save, e aqui ele cortou, mas depois do save ele dá um forward, que ele já verifica, ó, salvou, está tudo ok, agora vai para a próxima página. E aí, toda vez que eu for implementar um teste, eu já tenho as páginas prontas, com os métodos delas todos implementados. Então, isso economiza muito código. E fica muito mais fácil de se localizar onde tem problema, fica tudo mais organizado. E aqui, já sai um pouquinho do Selenium, a gente pode integrar isso ao Lettuce. O Lettuce é uma ferramenta, ele é um port do Cucumber, que é uma ferramenta, se não me engano, Java, para BDD. Isso aqui é um port para Python. Qual uma coisa boa dele? Isso aqui é um caso de teste dele. Você simplesmente define um comportamento. Esse exemplo eu peguei do próprio site lá do Lettuce. Então, você você cria cenários, tem passos, condições. E se você mandar o Lettuce rodar isso aqui, ele vai procurar pelas strings aqui, ele vai procurar pelos testes, que ele usa decorators com essas strings para dizer, é esse o tal teste que eu tenho que rodar quando eu encontrar essa linha. E o que é interessante dele
nessa questão de organizar o código e escrever menos código, é que você pode criar conjuntos de passos. Então, por exemplo, eu crio ali o caso lá, por exemplo, aqui atrás está aqui, né? Given I am logged in. Eu posso criar isso aqui e definir como um conjunto de passos. Então, toda vez que ele encontrar isso aí, ele já vai rodar um outro caso de testes que você já teria implementado. Então, você reusa muito o que você já tem feito. E o que mais que teria para dizer? Eu acho que é mais isso mesmo. E terminei aí. E bom, é isso.